Chegou a hora da sua consulta marcada. Mais um episódio do podcast Consulta Marcada está começando e eu queria começar então com uma pergunta para você. Você já pensou no quanto que a genética influencia a nossa saúde? Pois é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso novo episódio e quem está aqui para ajudar a gente é o Dr. Arsonval Lamounier Júnior, que é geneticista da Unimed Vitória. Doutor, seja muito bem-vindo ao seu novo consultório aqui por um dia. Sim, obrigado pelo convite. Agradeço aí também a Unimed. Vou começar perguntando, doutor, pedindo, na verdade, para você falar um pouco sobre essa especialidade. Quando é que a gente deve procurar um médico geneticista? Sim, Maíra, assim, é muito comum, né? O próprio paciente chega encaminhado por um colega e fala, doutor, eu não sabia que existia a sua especialidade, né? O geneticista já é uma especialidade, assim, digamos, bem tradicional, não é uma especialidade nova, né? A genética nasceu basicamente do atendimento a pessoas com deficiência mental ou intelectual, suspeitas de síndrome, né? Como a síndrome de Down. Mas eu mesmo entrei na genética em 2011 e de lá para cá vem crescendo assim exponencialmente, né? Como, por exemplo, avaliação de pessoas, né? Famílias com câncer, né? Mudando o tratamento dessas pessoas, doenças cardiovasculares, doenças que antes não se tinha um porquê. Né? São aquelas doenças que muitas vezes são as doenças raras. É aquele paciente que passa em diversas consultas e não obtém um diagnóstico. Então, a genética, através das ferramentas de genética, muitas vezes através de muita pesquisa, assim, a gente tem que sempre estar revisando as bases de dados, os livros, a gente consegue estar orientando os pacientes e também os colegas, né, os médicos, para que cheguemos realmente a um diagnóstico que dê para a pessoa uma nova esperança de tratamento, Sim. de orientação em relação ao aspecto daquela doença na família. Doutor, eu queria entrar um pouco mais nesse assunto. Você falou aí já sobre algumas doenças que podem ter origem genética. Quais são as principais, assim? O que mais chega no seu consultório que a gente possa falar assim, a maioria desses casos aqui são de origem genética? Que doenças a gente pode Olha, a elencar? genética ela é recomendada para crianças, né, que apresentam atraso no desenvolvimento, nos marcos de desenvolvimento, demora para andar, demorando para falar. Hoje a gente tem muitos casos de autistas, né? Também aquelas crianças que nascem com alguma malformação congênita. Às vezes uma só, uma malformação congênita do coração, às vezes uma série de alterações físicas. Também é recomendada a avaliação com o geneticista para casais que desejam engravidar, né? Principalmente aqueles que suspeitam de que possa haver na família alguma doença que afeta mais de uma pessoa, ou mesmo pelo passado obstétrico, passado reprodutivo, né? Sim. Do casal, né? O casal que já teve perdas, casal que teve um filho afetado por alguma doença previamente, casais que são primos. Entendo. Também naquelas doenças que são de manifestação mais tardia, em geral, mas doenças neurológicas que muitas vezes não encontram uma causa clara, né? Pacientes que deixam de andar, pacientes que têm doenças neuromusculares que afetam a força, o andar. Famílias com câncer, como eu havia dito, tem essa indicação. Famílias com quadros, por exemplo, cardiológicos de morte súbita, Sim. né? Pacientes que desenvolvem doenças que dilatam o coração ou que alteram o ritmo do coração em idade jovem. Sim. Eu acho que, de uma forma geral, essas são as principais indicações. Sim. E, doutor, como que o estudo genético pode ajudar essas pessoas? A genética, o estudo da genética, os exames, todos os procedimentos que são feitos, eles ajudam a prevenir essas doenças, ajudam a tratar essas doenças? Como é que funciona? Ajudam a prevenir, ajudam a tratar algumas doenças, por exemplo, embora raríssimas, eu digo assim, uma em cada 5 mil pessoas, uma em cada 10 mil pessoas. Quando você agrupa todas essas doenças, no Brasil, por exemplo, a gente tem hoje 207, né, 210 milhões de pessoas, e a gente tem 18 milhões de pessoas com doenças raras. Então,
As doenças raras, quando você junta... Raras, porém não tão raras. São raras, assim, cada uma delas, mas as pessoas, né? Então, quando juntamos todos esses pacientes, a gente às vezes encontra doenças que, assim, a simples reposição de uma determinada vitamina ou a simples reposição, uma mudança na dieta, estou falando de doenças metabólicas agora, deficiência de biotina, fenilalanina, que é fenilcetonúria, né, que é a dosagem de fenilalanina, que nós apresentamos do teste do pezinho, já clássico, todos nós fomos testados quando éramos crianças. A mudança da dieta nessas pessoas pode evitar, assim, que as pessoas tenham quadros neurológicos gravíssimos. Então, quanto antes essa prevenção, essa detecção, Entendi. Né, no câncer é o mesmo, né? Você tem, às vezes, um tio que teve câncer, né, a mãe, ou então é o irmão, uma pessoa mais próxima, às vezes mais longe, às vezes são vários casos. E aí, será que eu tenho possibilidade de ter câncer? Isso vai atrapalhar o meu planejamento de vida, familiar, de carreira? Então, uma vez que você faz o diagnóstico de uma alteração genética que você tem e que predispõe ao câncer, você entra dentro de um protocolo, de um acompanhamento de exames que é mais, de certa forma, mais rigoroso. Né? Digamos assim, Maíra tem, você, né? Você, supondo que você tem um alto risco de desenvolver um determinado tipo de câncer, de doença cardiovascular. Então, vamos ficar em cima, colocar você para fazer exames com uma certa frequência. E isso causa muita repulsa e muita gente fala assim, eu não quero descobrir. Mas eu falo assim, que se você tem, você já tem desde sempre. Não vai ser o teste que vai mudar. O teste só vai te dar conhecimento. Né? E a partir do momento que você tem conhecimento, você tem a chance de descobrir o câncer antes e tratar. Isso muda completamente no caso do câncer, né? O exemplo. Hoje, quase 100% dos cânceres, a totalidade dos cânceres, quando descobertos em estágios iniciais, você obtém a cura. Podem ser curados. Podem ser curados, né? Sim. Então, faz essa diferença. E tem até opções por medidas mais radicais, né, doutor? Estou falando assim porque ficou muito em voga há um tempo atrás a decisão, por exemplo, da Angelina Jolie, a atriz, de retirar as mamas, porque a mãe teve câncer, havia um grande histórico de câncer de mama na família e ela optou por tirar as mamas como prevenção. Sim. Tudo isso faz parte de um estudo genético, né, Tudo que isso. levou a essa conclusão. Sim, hoje essa conduta vem sendo amplamente empregada, né, na área da ginecologia, da prevenção dos mastologistas, da prevenção do câncer de mama. Mas, assim, a alteração, ela implica um risco muito alto, realmente, né? Enquanto uma mulher que teve câncer tem 2% de chance de uma recorrência em 5 anos, de um novo tumor surgir em 5 anos, uma portadora de uma alteração genética, ela tem um risco de uma recorrência de 50% a 60%, né? Nossa. Então é muito mais alto. Então por isso que se justifica. Mas a prevenção ela não se aplica só a isso, né? Eu comentei do teste do pezinho. Hoje a gente tem o teste da bochechinha, tem o teste do pezinho ampliado, né, que todas são avaliações de 500 doenças genéticas. E sempre assim, opa, meu filho tem risco de desenvolver isso, o que eu posso fazer antes de evitar? Casais que querem engravidar. Existem hoje uma série de exames que se pode fazer para se detectar. E a partir daí, o que eu posso fazer para realmente... Existe uma possibilidade de correção? Muitas vezes sim, às vezes não. Às vezes vai ser uma opção, uma decisão de gravidez informada, né? A gente fala assim, o geneticista ele traz a informação para que o paciente e o médico tenham uma tomada de decisão informada. É sempre um trabalho integrado, né, doutor, com outras especialidades. Sim, é isso mesmo? Sim. Tenho o maior prazer uma coisa que me dá muito prazer dentro da genética, trabalhar com os colegas e também com as famílias, né? Você viu que eu falei de crianças, falei de casais, falei de pessoas que já têm mais idade, essa questão intergeracional, né? É muito importante a família estar percebendo que existe ali alguma coisa, uma possibilidade de uma doença genética, uma predisposição genética a algo. Sim.
e ajudá-los a intervir, né? Ganhar, como se diz, ganhar o poder ali de estar entendendo o que está se passando. Sim. Doutor, o senhor falou sobre casais que querem engravidar. Tem algum fator de risco que faz com que o casal tenha que procurar um geneticista, que seja recomendado? Tem alguma questão ali? Você falou, por exemplo, me lembrei agora da questão dos primos. Isso pode ser uma questão que leva eles a investigar mais. Mas existem outros motivos que podem fazer o casal buscar ajuda? E se a pessoa tem alguma doença que ela não sabe exatamente a origem, ou que a origem é genética, ela deve receber uma avaliação do geneticista a fim de garantir uma gravidez bem-sucedida. Questão dos primos, que sim, primos têm, não só primos, né, familiares. A gente vê em algumas culturas, por exemplo, ciganos, ou em algumas culturas, os judeus, eles têm esse casamento que nem sempre se dá entre primos. Os casais também, eles podem se beneficiar, assim, no sentido de que, olhando a minha história familiar, eu tenho algumas doenças em pessoas, o que eu posso fazer, né? Além de que é sempre, assim como o obstetra faz avaliação de exames para prevenção de doenças infecciosas, né, avaliação nutricional, a gente também faz algumas orientações nesse sentido, né, de que tanto o homem quanto a mulher entrem preparados, né, no sentido da avaliação de aspectos nutricionais, hábitos de vida. Entendi. Né? O casal hoje a gente percebe, por exemplo, uma série de pessoas tomando medicações neurológicas, né? Remédios para dormir, Sim. remédios para ansiedade, e às vezes essas medicações têm efeito sobre o feto. Ah, é? Hoje a gente, por exemplo, no autismo, né? Ou na dificuldade das crianças com TDAH, dificuldade de concentração, a gente vê uma série de drogas, o próprio álcool, né? Então, às vezes, a mulher nem sabe, influencia o desenvolvimento da criança, com certeza. Às vezes pode dar até malformações, né? E, então, assim, e muitas vezes a pessoa não sabe que está, a mulher não sabe que está grávida. E acaba expondo ali o início da gravidez, que os primeiros 3 meses são os mais decisivos. Sim. Né? Vai descobrir com 1 mês de gravidez, com Sim. 5ª semana e tudo. Então, assim, está tendo a possibilidade de engravidar, está pensando em engravidar, a melhor coisa é, posso prevenir? Posso estar no caminho certo? O que eu posso tomar, o que eu não posso tomar? Sim. Quais medicamentos têm maior risco? Quais os alimentos que têm maior risco, né? Então, e aí eu te pergunto também, doutor, como é que a genética ajuda a personalizar o tratamento? Identificou que tem um problema, ou que pode surgir um problema. Como é que a genética ajuda nesse processo? Olha, por exemplo, não há muito tempo atrás, há uns 5 anos atrás, muitos dos idosos desenvolviam uma certa doença cardíaca que causa um enrijecimento do músculo cardíaco. Né? Isso por muito tempo, e assim, ela tem uma evolução um pouco drástica, digamos. A pessoa leva ao óbito, né? A pessoa vem a falecer com pouco tempo. E a genética trouxe aí o diagnóstico da amiloidose. Né? O fato de se descobrir uma amiloidose cardíaca, hoje a gente sabe que é uma doença relativamente comum, né? Principalmente essa forma mais senil. Não é uma doença tão rara quanto se pensava antes. E antes, para você conseguir esse diagnóstico, tinha que necessitar de biópsia. Né? Então, hoje um teste genético super fácil, através de um suave bucal, que nada mais é que um cotonete que passa na parte de dentro da bochecha, você consegue esse diagnóstico. E aí o que muda? Já existem tratamentos específicos, existe tratamento medicamentoso, disponível no SUS, são drogas de alto custo, existe todo um processo de autorização, mas que trata essas doenças. E aí a gente está falando, quando eu dou esse exemplo, existem uma série de outros casos na cardiologia, na neurologia, nas doenças metabólicas. Bom, a genética hoje está em quase todas as especialidades, assim, atuando em conjunto, que possibilitam esses desdobramentos, que são assim, tratamentos mais personalizados, tratamentos mais precisos
Quer dizer, você descobre aquela característica da pessoa que muitas vezes pode estar potencializando aquele problema, pode estar por trás da causa daquele problema. Exatamente. E a partir disso você consegue propor um tratamento mais personalizado, mais assertivo, bem no alvo mesmo. Bem no né? alvo, exatamente. Entendi. Tá? Doutor, pra gente fechar, então, queria te perguntar assim, uma coisa que todo mundo quer saber, assim, né? Tem como prevenir doenças genéticas? Doença genética é uma sentença ou tem prevenção? Várias doenças genéticas, infelizmente, ainda não têm cura. E aí, quando você fala em nível de prevenção, é prevenção para o indivíduo que tem aquela doença, ele tem uma doença incurável. Então, a gente vai prevenir nele complicações, né, dar a ele qualidade de vida. Mas esse indivíduo tem os pais, esse indivíduo tem irmãos. Né? Vamos supor que os pais querem ter um novo filho. Posso evitar que essa doença aconteça em um novo filho? Muitas vezes, sim. Então, isso é uma forma de prevenção. O irmão dele, um dia, ou talvez dependendo da idade, até já está em idade reprodutiva, já quer ter tem possibilidade de ter um filho. Essa pessoa também pode prevenir? Pode prevenir. Eu citei um outro exemplo, que são as doenças relacionadas aos bebês. As doenças que começaram com o teste do pezinho e hoje são no teste da bochechinha. São uma série de doenças, a gente tem uma série de doenças tratáveis. Você começa a repor uma vitamina, você muda algo na sua dieta e evita a manifestação de uma doença grave. Então, assim, hoje a gente tem 7.000 doenças raras catalogadas, né? Como eu disse, é um trabalho que às vezes necessita realmente do teste genético, às vezes não necessita, isso é uma coisa que tem que deixar claro. E as pessoas falam, eu vou no geneticista, quero fazer o teste. Às vezes você vai ter que realmente fazer 1, 2 ou 3 testes, mas às vezes não. Às vezes só com avaliação clínica a gente já chega a um diagnóstico. E do histórico, né? Exatamente, a gente já chega a um diagnóstico e fala, não precisa, ou poderia necessitar, mas não é fundamental. E, então, assim, digamos que a prevenção ela é personalizada, né? Tomando até o termo que você usou antes. Ela é personalizada nesse sentido, de encontrar para cada pessoa um tipo de solução, de compreensão do problema. Tá? Perfeito, doutora Sonval. Muito obrigada pela sua presença no podcast Consulta Marcada. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Uma grande honra. E a gente volta em breve com mais um episódio do podcast Consulta Marcada. Fique à vontade para sugerir temas, porque afinal de contas a gente está aqui para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. Até mais, então. Nos vemos na sua próxima Consulta Marcada.